Olá, a gente está aqui hoje para dar continuidade às nossas aulas de estudos amazônicos, trabalhar um pouco mais sobre o assunto que a gente vem vendo desde lá do início do segundo bimestre, tá? Quer ver um pouco sobre o processo de um período tão importante da região amazônica e tão desenvolvido, né, no sentido de crescimento populacional, no sentido de crescimento até mesmo social e principalmente no sentido de crescimento econômico e do espaço físico da região amazônica, tá? Então esse momento que nós chamamos ciclo da borracha, ele foi demasiadamente importante dentro da região amazônica. Hoje a gente vai ver aqui alguns fatores, né, que levaram com que esse produto fosse explorado na região e algumas estratégias que foi utilizada para fazer a exploração desses recursos, tá? Entre os principais fatores que levaram à exploração da borracha foi a grande quantidade desse recurso na região, tá? Essa matéria-prima ela tinha na Amazônia de grande quantidade. Então, a retirada desse recurso para atender o mercado que estava precisando naquele momento na Europa, também em grande quantidade, foi um dos principais motivos que levou com que ocorresse, né, um dos principais fatores que ocorresse a exploração da Amazônia. Então, era grande quantidade de seringueiras, né, que tinha na região e que fazia com que ocorresse o processo de extração do látex, que era enviado principalmente para os países europeus. Tá? Esse foi um dos fatores. Nesse período, como eu já falei em outros momentos, na década de 1839, estava acontecendo, né, nos países europeus o grande processo de industrialização e a invenção dos carros, dos pneus. Então, eles precisavam lá dessa matéria-prima que era utilizada na formação dos pneus, na produção dos pneus. Tá? Então, foi um dos fatores que levou à extração desse recurso na região. A acessibilidade hidroviária, né, que também os portos, né, ajudavam no processo de escoamento do produto. Então, foi um dos fatores também que levou com que ocorresse esse processo de exploração desse recurso na Amazônia. O uso da mão de obra nordestina, tá? A grande quantidade, a grande leva de trabalhadores nordestinos que vieram para a Amazônia nesse período ajudou com que esse processo se desenvolvesse com mais intensidade na região. Foi algum dos fatores que nós vimos para que ocorresse a exploração da borracha na Amazônia. Vimos também que nesse período foram utilizadas algumas estratégias para que ocorresse essa exploração dos recursos, né, da borracha na Amazônia. Uma das estratégias utilizadas foi o estabelecimento dos seringais. A grande quantidade dos seringais, eles estavam localizados à margem dos rios. E essa interligação, né, dos rios, né, com os grandes centros regionais, ele facilitou o processo de escoamento do produto, tá? Então, o único meio de transporte que tinha naquele período era os meios fluviais. Nós não tínhamos outros meios de transporte. Então, como a grande quantidade das seringueiras elas estavam localizadas mais precisamente à margem dos rios, né, só depois que começam a ir para o interior da região, elas facilitavam o processo de escoamento, né? E os rios eram o único meio de levar a matéria-prima para outras regiões do Brasil. Também nós tínhamos o estímulo, como eu já falei, da mão de obra nordestina, né? A grande quantidade, a grande leva de nordestinos que vieram para a Amazônia e que ajudaram nesse processo de desenvolvimento dessa atividade econômica. Tínhamos também a utilização do regatão, né, que eram as grandes embarcações, né, que faziam o transporte tanto de pessoas como de mercadorias, né, naquele período, né, que nós vivemos aqui na região amazônica, né, que nós chamamos de regatão, que eram as grandes embarcações que faziam o transporte dos produtos e das pessoas da região amazônica para outras regiões do Brasil e aqui mesmo dentro da região amazônica.
E nós tínhamos também o sistema de aviamento, né, como eu já destaquei em alguns momentos, que era uma forma que os donos dos seringás tinham de conter, né, os trabalhadores nas suas mãos, no caso, né? Os trabalhadores, eles vinham para a Amazônia, eles trabalhavam, eles faziam a extração dos recursos e eles consumiam, tudo aquilo que eles consumiam era pago pelos seus patrões. Então, no caso, os trabalhadores sempre ficavam devendo para os seus patrões e com isso dificultava a saída deles daqui da Amazônia para voltar para o seu país de origem. É o que eles chamavam de sistema de aviamento. Então, essa foi uma estratégia que foi utilizada pelos donos dos seringás para segurar esses trabalhadores aqui na região e assim poder desenvolver cada vez mais a atividade do ciclo da borracha. Manter esses trabalhadores em suas mãos foi uma forma de controlar a extração da borracha e explorar cada vez mais dentro da região, tá? Então, hoje nós trabalhamos, na aula passada nós trabalhamos as consequências, né, trabalhamos as principais características e hoje a gente vem trabalhando os fatores e as estratégias que foram utilizadas para fazer a exploração do ciclo da borracha aqui na Amazônia. Ok, crianças? Leiam a apostila de vocês, estudem, marquem aquilo que vocês não entenderam. Qualquer coisa, vai lá no meu PV que a gente tira as dúvidas com vocês, tá? Obrigado, beijo.